Olá, caros espectadores, boa noite a todos vocês, dando início a mais uma programação aqui, hoje sexta-feira, né? O qual sexta-feira passada, nós já iniciamos aí algumas programações e a gente tem alguma projeção aí de fazer alguns programas, né, voltado a algumas áreas aí como inteligência emocional, neuroperformance com o Luiz Lindner, né, que é, podemos dizer, um especialista aí nessa área. Boa noite, Lindner, seja bem-vindo à nossa programação de hoje. Obrigado mais uma vez, Brizola, por estar aqui presente e podendo falar desse tema que é de extrema importância nessa época, de extrema importância e que faz toda a diferença na vida, nos negócios, nos relacionamentos. Um tema realmente muito pertinente, inteligência emocional. E nessa noite nós vamos falar algumas coisas que normalmente nós não vemos por aí. As pessoas que estão aqui nessa noite conosco, o objetivo pelo qual elas estão aqui é para não ouvir mais do mesmo, não ouvir nada de que elas já estão acostumadas a saber. Então o objetivo é trazer algo realmente diferenciado, novo, acerca da inteligência emocional. Perfeito, né? É bem isso que nós pretendemos hoje desenvolver, então, nessa noite, Lindner. Eu vou deixar o espaço aí, exclusivamente aí para você, para nós irmos interagindo e deixar você bem à vontade aí para fazer essa construção aí, para nós expor, né? Emocional trabalha, qual que é o sentido, qual que é o sentido da palavra, né? E da onde... Desculpa, dei uma cortada. Da onde surgiu? É isso? Foi a pergunta, né? Isso aí. Tá, ok. Então, é o seguinte, na década de 90, a inteligência emocional foi popularmente difundida pelo psicólogo norte-americano Daniel Goleman, mas, na verdade, ela já tinha sido falada e cunhada em 1990, ou seja, em 95 estourou o livro Inteligência Emocional do Goleman, mas antes disso, em 1990, Peter Salovey e John Mayer escreveram um artigo sobre inteligência emocional. E de lá para cá vem ganhando realmente muita notoriedade esse tema. Por que é importante? Primeiro, por exemplo, se nós entendermos o que é liderança. Liderança é influenciar pessoas em uma direção definida e de maneira constante. Para que eu possa influenciar pessoas, o ponto mais importante é estabelecer uma conexão. Para eu estabelecer conexão com pessoas, para influenciá-las, olha só, nós estamos numa época de eleição, certo? Então, para nós influenciarmos pessoas em uma direção definida, fazer fluir essas pessoas por um caminho que leve a um horizonte promissor e melhor, eu preciso, em primeiro lugar, estabelecer uma conexão. E se eu não estabelecer essa conexão, não há engajamento para que haja influência. Então, para haver liderança, tem que haver relacionamento. E relacionamento, digamos assim, saber se relacionar com as pessoas, entendê-las, dialogar com elas, ter recursos para criar pontes, bons relacionamentos, é uma das facetas da inteligência emocional. Então, o ponto importante, por exemplo, liderança não existe sem inteligência emocional. Relacionamento familiar, conjugal, profissional. Por exemplo, vendas. O que é venda? Vender é entender as necessidades do cliente através de um relacionamento para satisfazer de forma contínua. Agora, como é que nós vamos entender as necessidades de um cliente se nós não conseguimos nos relacionar com ele? Então, para ser bem-sucedido como vendedor, como líder, como executivo, interessante esse ponto que eu vou falar agora dos executivos. De acordo com a Cato, consultoria de gestão, em uma pesquisa realizada, eles descobriram algo bem interessante, que 80% dos problemas pelos quais os executivos eram demitidos não eram por questões de competência, ou seja, até não é só executivos, mas diversos contextos, as pessoas não são demitidas porque lhe falta competência, pelo menos em 80% dos casos. Então, por que elas são demitidas? Pela sua inabilidade de lidar com pessoas, em equipes, com perdas, com pressão, com frustração, de ter bons relacionamentos, de saber vender as suas ideias. Olha só, interessante também essa questão. Nós estamos entrando agora numa era exponencial, numa era até falei em outro dia,
que a única função que uma pessoa precisa desenvolver nesse novo tempo é ser um especialista em solucionar problemas. Agora, vamos lá. A pessoa, de repente, ela tem muitos recursos, muitas competências, muitos conhecimentos técnicos e ela consegue resolver problemas, ela consegue apontar soluções. Vamos supor, se ela tiver sua inteligência focada realmente na solução de problemas. Não existe nada que consiga fazer sozinho. Tudo você precisa normalmente fazer com pessoas, pelas pessoas, das pessoas. E para você fazer com que as pessoas, elas comprem da sua visão, dos seus projetos e realmente conseguir vender a elas o seu ponto de vista, você precisa de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional ela é extremamente importante para tudo. Para tudo, para relacionamentos, para casamento, para criar filhos, para negócios, para não ficar refém das emoções, das situações, das circunstâncias. Olha, nós acabamos de sair do mês de setembro, nós falamos outro dia, que é o mês de prevenção ao suicídio. Uma das causas pelas quais as pessoas experienciam esses cárceres e esses problemas que acabam muitas vezes levando até o ponto de não encontrarem mais saída nas suas vidas e acabarem com a dor através do suicídio, é também uma das questões que a inteligência emocional trabalha. Porque as nossas emoções elas são construídas através dos nossos filtros da realidade. Você entende o que é inteligência emocional, você consegue nunca mais ficar refém disso, entender que isso, na verdade, são funções e que você não precisa ficar refém delas, que você não precisa também ficar do que os outros dizem para você, dos patrocínios negativos. Olha, o ponto é interessante, né? Aproveitando o gancho político aqui também, apesar de o que nós falamos não é para a política apenas, é para toda a população em geral, mas muitas pessoas acabam sendo afrontadas e por não terem recursos emocionais, acabam muitas vezes desistindo dos seus projetos, dos seus sonhos, acabam se milindrando, acabam se enfraquecendo cognitiva e emocionalmente, exclusivamente porque às vezes sofreram ataques, sofreram críticas, e a verdade é que quanto mais nós nos destacamos, quanto mais nós inovamos, quanto mais nós trazemos mudanças que acabam tirando muitas vezes as pessoas da zona de conforto e fazendo elas pensarem fora da caixa, mas nós muitas vezes somos criticados e nós precisamos ter recursos para lidar com essa situação. Tem muita coisa aí para nós falarmos. Talvez nós não esgotemos, eu recém fiz uma introdução, talvez nós não consigamos esgotar apenas hoje. Lisola, por favor. Olha que interessante nós ouvirmos. Lindner, então, dentro da questão de inteligência emocional, né, esse tema, apesar de ser amplo, né, e muito profundo também, é possível pessoas que, podemos dizer assim, elas têm grandes dificuldades de serem liderança, serem políticos, serem vendedores, enfim, N área onde eles vão trabalhar. É possível trabalhar dentro dessa área a inteligência emocional e tornando essas pessoas, elas muito mais, como se diz, afinadas com aquilo que elas vão fazer? Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Exatamente. A inteligência emocional é uma competência que você consegue, aliás, é uma competência que advém de diversas técnicas, recursos e ferramentas que é possível você adquirir. Então você aprende. A verdade verdadeira é que nós nascemos com o cérebro em branco. Então qualquer habilidade, qualquer competência é fruto de aprendizado. Então a inteligência emocional é essa capacidade de compreender como é que nós construímos os nossos estados emocionais, as nossas emoções, de compreender como também nós podemos nos relacionar bem com as pessoas e compreender como ter empatia, compreender o que as pessoas estão nos falando através da sua linguagem gestual, não gestual. Então, a inteligência emocional, quando nós temos esses recursos, nós não só melhoramos em muito a nossa capacidade de performance, nós podemos rapidamente, com esses recursos, alterar, por exemplo, um trauma, um padrão limitante. Olha que interessante. O cérebro humano, ele não foi preparado para, digamos, coisas extraordinárias. Ou seja, se nós andarmos no automático, se nós não exercitarmos a gestão desses recursos que nós temos, se o eu não for gestor e não tiver esses recursos, em muitas situações, ele vai buscar o quê?
digamos, a tendência neurobiológica do cérebro, que é buscar sobreviver e poupar energia. Então, o que o cérebro quer fazer com você? O cérebro quer te colocar numa zona de conforto. Por quê? Porque lá gasta menos energia. Então, o teu cérebro, se nós entendermos que nessa era de exponencialidade, o cérebro, na verdade, ele é uma ferramenta extraordinária desde que você seja o gestor dele. Se você permitir que o teu cérebro dirija a sua vida, não o eu, veja bem, existe uma diferença entre o eu e o cérebro. Então, se você permitir que o cérebro dirija a sua vida, muito possivelmente você vai ser uma pessoa, e quem está nos ouvindo, né? Uma pessoa que está sempre buscando o mínimo esforço, a zona de conforto, digamos, uma situação em que coisas do tipo assim, mais valem na mão do que dois voando, no risco não, quer dizer, nós corremos riscos, mas calculados, com um plano de ação consistente e tudo mais. Mas se você deixar seu cérebro, não há evolução, porque seu cérebro vai sempre fazer com que você mantenha a zona de conforto. Então, todas essas competências, esses recursos que nós estamos falando aqui, são passíveis de serem desenvolvidos, aprendidos, para que você, por exemplo, não seja mais ferido por uma pessoa. Olha, quer ver uma coisa? Como as pessoas hoje em dia, Brizola, elas se magoam, são feridas, e a verdade verdadeira é que se você tem inteligência emocional e os recursos certos, elas não têm nenhum poder para te ferir. Ninguém pode ferir você com palavras. As pessoas podem tocar em você e tocar na sua pele e outras coisas mais. Mas com palavras, ninguém pode ferir você. Primeiro porque, independente da forma como você é agredido, quem agride sempre sai errado. Está errado. Segundo, a pessoa está dando significado a você com seus próprios filtros da realidade. É mais ou menos assim. Quando a pessoa fala de você, eu consigo saber muito mais dela do que de você, entendeu? Por quê? Porque ela está implementando uma ação desprovida de inteligência emocional, de forma reativa. Reativa é animal. Animal é reativo. Animal, se você belisca um cachorro, ele não vai olhar para você com uma cara perguntando qual é o seu objetivo com isso. Ele vai lhe morder, certo? Ou vai sair correndo, vai se acadelar. Então, esses recursos, quando utilizados da maneira correta, você tem realmente a capacidade de administrar essas emoções e de usá-las a seu favor para construir coisas extraordinárias, grandes recursos, construir capacidade de controlar as situações e, em meio a qualquer situação adversa, exercer realmente a autogestão e com esses recursos corretos e ter realmente uma maestria, uma habilidade de lidar com isso e que isso não acabe, muitas vezes, te atrapalhando. Então, todos esses recursos são de extrema importância para que você possa realmente se destacar, para que você possa ter saúde psíquica. Tá, mas dentro dessa questão, então, Lindomar, podemos ver assim que seria melhor, então, você treinar, preparar alguém desde novo, digamos assim, lá na infância, na adolescência, do que você desconstruir, às vezes, algo que é da personalidade da pessoa, ou até mesmo ela tem traumas, ela, no caso, se encontra em grandes dificuldades, às vezes, de se colocar diante de uma situação e ser o gestor das suas emoções. Não seria melhor trabalhar bem antes isso do que depois da pessoa já ter uma crença, já ter uma construção, já ter uma identidade que ela desenvolveu no meio social, até mesmo os preconceitos que ela já sofreu e traz consigo da sociedade ou do local onde ela está? Exatamente, Brizola. Seria muito melhor que desde, digamos, o primário ou o segundo grau, aí as crianças já tivessem recursos para aprender a ter inteligência emocional. E olha, um detalhe importante, tá? Um detalhe muito importante, e essa é uma das coisas que eu quero falar que não se diz por aí. Inteligência emocional, hoje tem muitas pessoas divulgando isso no Brasil, ganhando muito dinheiro sobre inteligência emocional. Só que não existe a inteligência emocional desconectada da inteligência cognitiva. Então, por exemplo, nós estamos aqui que, claro, na verdade seria muito melhor que quantos erros, quantos problemas com drogas, com depressão, digamos, gravidez indesejada, ou seja, quantos problemas seriam evitados se esses recursos fossem trabalhados desde crianças, que se fosse nem de forma lúdica colocado nas escolas para que as crianças aprendessem o que é inteligência emocional.
Agora, é claro, é possível trabalhar tranquilamente com o adulto vai entender mais fácil e vai aplicar. Agora, qual é o ponto? É isso que é necessário ser entendido. Hoje, existem muitas pessoas falando de inteligência emocional, só que realmente não existe inteligência emocional sem inteligência cognitiva. Quer ver? Veja bem, inteligência emocional, então nós entendemos que é a capacidade de entender as nossas próprias emoções, as emoções dos nossos semelhantes e administrar essas emoções, tá? Deixando claro um outro ponto de vista que é uma, digamos, um sofisma, uma meia-verdade, existem pessoas que são estáveis e pessoas que são instáveis. Não é verdade. Não existem pessoas estáveis e instáveis. Existe gestão. Existem aquelas pessoas que demonstram sentimentos e aquelas que internalizam e às vezes têm gastrite, têm outras patologias, porque elas não expõem seus sentimentos. Entendeu? Então não existe pessoas estáveis e não estáveis. Isso é um mito, isso é um absurdo, não existe. Tá? Agora, o que existe? Existe gestão. A nossa mente é dinâmica, tudo é dinâmico. Então, onde eu quero chegar com isso? Se nós recebermos os recursos de inteligência emocional e cognitiva, nós temos a possibilidade de lidar com as mais diversas intempéries. E, mais uma vez, isso que eu quero deixar claro, não é possível dizer, não, eu fiz um curso de inteligência emocional e beleza. Primeiro que as pessoas, de um modo geral, não, pelo que eu tenho visto por aí, não estão nem sabendo explicar direito o que é. E segundo, que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem claro para vocês do que eu falei agora, que a inteligência emocional ela não pode ser dissociada da inteligência cognitiva. Quer ver uma coisa? Olha, numa situação de conflito, numa situação, de repente, da pessoa ter uma predisposição a experienciar o que nós chamamos de estados emocionais enfraquecedores. Recursos, vamos supor. Né? Vamos supor que ela experiencia aqueles estados. Eu ensino ela como ela construiu, quais os recursos que ela usa para desconstruir, para alterar, para reeditar e para nunca mais reacessar isso se ela aplicar o que eu vou ensinar. Entretanto, existe um ponto muito importante que é desconsiderado, que é a inteligência cognitiva para construção de ações que façam com que ela se afaste desse padrão antigo para não haver reincidências. Então, não é possível inteligência emocional ser sustentável sem inteligência cognitiva, porque senão há reincidência. Olha, onde é que eu vou citar isso? Olha que interessante o que eu vou citar. Um dos meus trabalhos voluntários, eu trabalho com dependentes químicos de forma voluntária, pessoas com problemas nessa área de drogas, etc. E, infelizmente, as pessoas que têm problemas com drogas, as pesquisas têm mostrado que o índice de reincidência é altíssimo, é 95, 96, 97, 98%, é muito alto, é quase todo mundo que tem problemas com drogas vai para uma clínica de reabilitação e depois acaba reincidindo. Ok? Mas por quê? Porque é trabalhado a desintoxicação, é trabalhado algumas atividades, é dado recursos, mas, em primeiro lugar, nem sempre é focado muito forte na questão da inteligência emocional e também não é dado a outra parte do recurso para que ele não tenha reincidência. A verdade verdadeira é o seguinte, uma das coisas que eu descobri nas últimas décadas trabalhando com pessoas, e décadas, né, não é nenhuma, é mais de 2 décadas, é exatamente isso. A reincidência ocorre quando a pessoa adquire uma postura passiva diante da realidade. A tendência é os estados anteriores, os cárceres e os padrões anteriores retornarem. Então, a única maneira de haver sustentabilidade, seja para a pessoa se libertar de uma dependência química, de uma depressão e de outras coisas mais, é alterando esses padrões e ele construindo a vida que ele quer experienciar. Portanto, a inteligência, isso eu estou falando só de um recurso, né? Que de um recurso da inteligência emocional. Então, para que não haja reincidência, para que a pessoa não recorra a esses problemas e a esses cárceres, ela precisa construir a vida que ele quer experienciar, ele precisa se afastar desse padrão. E para isso precisa inteligência cognitiva, precisa competência, precisa recurso. Já que entramos nesse tema, Lindner, né, o tema que nós estamos trabalhando é inteligência emocional, mas nessa parte dos envolvimentos aí com drogas, né, dependentes químicos, citando a parte de inteligência cognitiva e a inteligência emocional, uma pessoa que está
digamos assim, ó, mergulhada nas drogas, ela já perdeu a família, praticamente está como uma pessoa nas ruas, né? Ele está assim como uma pessoa à margem da sociedade quase e perdendo talvez até mesmo a esperança de alguma coisa futura aí de restabelecer a sua vida novamente. O primeiro passo para se construir uma forma de sair dessa prisão, desse cárcere que ela está entrando, ela deveria de focar na inteligência cognitiva ou na inteligência emocional? Qual que seria o primeiro passo para ela chegar a um ponto dela achar um caminho, uma solução? Bom, vamos lá. Eu só vou deixar claro uma coisa antes de responder a pergunta, que é o seguinte. Por exemplo, se ele está com uma questão grave de drogas, a primeira coisa é o seguinte: qualquer saúde psíquica, qualquer habilidade, ela não pode ter influência neuroquímica, certo? Então, tanto a saúde psíquica, não ter mais problemas com drogas e tudo mais, a primeira coisa, ela não pode, por exemplo, uma pessoa com depressão, a mesma coisa, o padrão é o mesmo, ela não pode ter problemas neuroquímicos. Então, a primeira coisa é, se ela é depressiva ou é drogada, tem que desintoxicar ou dar medicação, entendeu? Então, nós estamos falando aqui de padrões de comportamento que geram ações, atitudes e resultados e filtros da realidade e o mais interessante, se retroalimentam, ou seja, cada vez produzem mais do mesmo enquanto não se quebra o padrão, tá? Então, nós estamos falando disso. Entretanto, deixando bem claro, a primeira coisa que alguém precisa, por exemplo, um dependente químico que foi pedido aqui agora, desintoxicação. Está desintoxicado? Ok, nós queremos que ele não reincida. Para que ele não reincida, ele precisa, em primeiro lugar, trabalhar a questão da inteligência emocional, mas aliada à inteligência emocional, eu até não diria primeiro, os dois juntos. Por exemplo, quer ver uma coisa? Uma das coisas que nós trabalhamos em inteligência emocional e cognitiva juntas é identidade como ponto de partida para construir um futuro que ele nem imaginou que fosse possível, ela, né? Então, um futuro que faça sentido, que faça ele ter uma missão clara, liberar todo o seu potencial, ter propósito na sua vida. Para que eu faça isso, eu preciso dos dois recursos. Eu preciso de recursos que têm uma relação direta com inteligência emocional, que é autoconhecimento, e mais recursos que têm uma relação direta com inteligência cognitiva, que é um plano de ação consistente. Então, eu não consigo, como profissional há décadas trabalhando e vendo outros cursos por aí, eu não consigo entender que há inteligência emocional desconectada da inteligência cognitiva. Vocês concordam para que uma pessoa realmente possa ter uma nova vida e se afastar do padrão antigo? Vocês concordam que a primeira coisa é ela encontrar o seu papel no mundo? Encontrar seu papel no mundo é emocional, é autoconhecimento, é inteligência emocional, mas também, após ela encontrar esse papel no mundo, ela precisa das competências para transformar esse papel em protagonismo, para que ela possa liberar esse potencial e se sentir inclusa, com alavanca, com esperança. Realmente alguém que entende que nesse mundo ele é tão importante quanto qualquer outra pessoa e pode ser protagonista. Entendeu? Isso dá autoestima, isso gera inclusão, principalmente alavanca, motivação. Perfeito, eu acho que a compreensão aí está bem clara aí, e qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham no decorrer, né, da programação, ou até mesmo quando vocês estiverem depois assistindo, eu acredito que é possível, né, Lindner, a gente interagirmos ainda, né, durante esse tema aí, durante a semana talvez, e na próxima a gente até trazer algumas dúvidas e fazer alguma recapitulação da dúvida, né, do tema, do que foi explicado, né? Com o maior prazer, vai ser um prazer, mesmo porque, por mais que eu esteja explicando um pouco hoje sobre inteligência emocional e o que normalmente não é dito sobre inteligência emocional, nós estamos ainda fazendo, por mais que eu passe uma hora inteira falando aqui, eu vou lhe dizer que eu ainda estou fazendo uma introdução. Por quê? Porque tem muita coisa para ser dita e muitas coisas para ser compreendida em diversos contextos, não só nas estratégias das posições em que a pessoa assume em diversas situações, como também dos recursos certos. Então é um tema que tem bastante coisa para ser estudada e aplicada. Então, por isso que, sem dúvida alguma, por mais que eu procure ser o mais claro possível
possível, nós apenas estamos dando uma introdução, uma percepção básica do que significa esse recurso extraordinário, que é extremamente importante, mas não é efetivo sem inteligência cognitiva. A gente vive num mundo, né, em que praticamente hoje a religião faz parte da vida de, eu diria, quase 90% da vida das pessoas, né, Lindner? Sim. Consegue ver, por exemplo, em alguns casos as pessoas elas se tornarem assim, pessoas que talvez se tornem refém de certos padrões construídos pela religião, onde a fé, digamos assim, ela não tem mais um discernimento. Por exemplo, a inteligência emocional ela já tá, digamos assim, sem uma voz ativa dentro do eu, do ser, para ela tomar certas decisões, e às vezes as pessoas acabam a fé, em vez delas usarem a favor, às vezes elas utilizam o contrário isso, e depois elas se decepcionam e caem em alguns cárceres. Como se vê essa questão? Bom, eu acho que, na verdade, é o seguinte, você fez a pergunta para a pessoa certa, eu acho, né? Vou te dizer por quê, porque casualmente eu também sou bacharel em teologia, também sou teólogo, também tenho fé, certo? Apesar de estudar neurociência, ter pós na área e anos de trabalho, eu também sou, eu diria que, claro, respeitando a fé de todos que estão nos ouvindo aqui, eu sou cristão, sou bacharel em teologia também, uma das minhas formações acadêmicas. E o ponto interessante é o seguinte, ó, a verdadeira fé, ela não coloca você nessa posição em que as pessoas normalmente acabam se colocando. Então, por exemplo, alguém lá tem uma aparência, uma ideia, uma visão piedosa e dizer, não, nós temos que depender de Deus. Sim, nós, claro, Deus é Ele, pelo menos para quem é cristão, é a nossa fonte de vida, é Ele que nos dá o fôlego de cada dia, Ele que nos dá a paz, a sabedoria, quer dizer, sim, sem dúvida alguma. Entretanto, Deus, Ele nunca nos fez, Ele nunca passou pela cabeça dele nos fazer robôs, alguém que não tivesse a capacidade de, ou seja, nós somos idôneos, imagem e semelhança dele, e até mesmo dentro da fé é substantivo, mas crer é verbo. A ideia, o problema é isso. O problema é que muitas vezes as pessoas, às vezes não é nem culpa do líder, às vezes, e claro, não tem só cristãos aqui, tem outras fés também, né? Mas às vezes não é nem culpa do líder, às vezes a pessoa vê uma pessoa totalmente dependente de Deus e acaba muitas vezes achando que não tem que fazer nada, tem que pedir o que Deus faça, e acaba muitas vezes confundindo as coisas e adquirindo um papel passivo. Ou seja, a verdadeira fé, Brizola, onde é que eu quero chegar? A verdadeira fé, ela é ativa, ou seja, crer é substantivo, mas fé é substantivo, mas crer é verbo, desculpa. E verbo exprime ação. O próprio Deus, se nós analisarmos na teologia, ele também, a ideia dele desde o primeiro momento é que nós coloquemos a fé em ação e tivéssemos um papel protagonista, ativo, é algo totalmente diferente, não tem nada a ver com o que nós vemos por aí. Muitas pessoas... outra coisa, ó, a verdadeira fé, ela te dá inteligência emocional. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é perfeito, ele tem muitos valores. Por exemplo, já que você falou a questão de religião, Cristo, quebrando alguns paradigmas, né? Cristo, ele podia ter vindo, para quem acredita em Cristo, pagado o preço na cruz, de manhã, iniciado o ministério, de tarde morria na cruz e acabou, terminou, já fiz o que tinha que fazer. Mas ele passou 3 anos e meio, porque existia uma série de valores equivocados, de valores que faziam com que as pessoas muitas vezes agissem de forma completamente irracional. A ideia da verdadeira fé é te dar autonomia, é te dar a habilidade de aplicar, e não muitas vezes o que acontece aí, uma alienação, um se recusar a pensar. Olha só, a próprio Paulo, que era o Saulo de Tarso, que se tornou apóstolo aos gentios, que é todo aquele que não é judeu, ele mesmo disse que ele elogiou muito os bereanos. Por quê? Porque os bereanos tinham um senso crítico, os bereanos analisavam o que era dito. E outro ponto para finalizar essa pergunta, olha só, você sabe o que acontece quando a gente une emoção e fé? Vocês têm ideia do que acontece quando a gente une emoção e fé? Tem ideia, Brizola? O que você acha? O que o pessoal acha? Se alguém quiser interagir conosco, o que vocês acham que acontece quando a gente une emoção e fé? Bom,
É interessante essa pergunta até, Lindner, no sentido... Eu vou citar um exemplo aqui, já que a gente entrou nesse campo um pouquinho, vamos pegar um ponto aqui, né? Abraão, vamos pegar Abraão, pegando um pouquinho da Bíblia aqui. Abraão foi alguém desafiado, né, a oferecer o seu próprio filho em sacrifício, né? E aí você pega hoje o amor do pai, o carinho do pai, aquela sintonia, né, em ver o filho crescer, né, aquela esperança de... Então aqui você construiu já dentro de ti alguns valores, né, emocionais muito fortes. E aí de repente você se vê diante de um pedido, né, de um ser divino ali que te deu, né, através de uma promessa, um filho, tudo. E aí parece que aqui eu vejo dois pontos juntos que eles são muito distantes em alguns pontos. Abraão, usando ali daquele meio, se ele fosse racional, vamos supor um exemplo, a olhar com os próprios olhos, sentir as emoções, ele estaria talvez dilacerado, né? E eu acredito que ele passou por isso também. Mas, por outro lado, ele cria em uma promessa que aqui entra a fé nesse caso, né, Líder? Porque daí aqui ele creu também numa promessa que ele iria ser pai de multidões, de nações, e ele teria um único filho, praticamente, promessa. Então essa promessa não poderia cair por terra ali. Aqui existem dois pontos super interessantes. Às vezes parece que a fé ela tem um passo maior, às vezes, que a nossa inteligência emocional não consegue tomar decisões baseado numa realidade que nós estamos inseridos. Eu não sei se tu concorda com esse ponto de vista e deixo você bem à vontade, porque a gente está aqui para construir juntos e eu, no meu caso, aprender, né, Lindeira, comigo aí. Nós dois aprendendo juntos, Brizola, com o maior prazer. Mas o ponto é assim, ó. Na verdade, até um outro momento eu poderia falar sobre inteligência espiritual. A gente também estuda inteligência espiritual. Mas, voltando à pergunta antes, já volto aqui agora no que tu comentaste. A pergunta de antes, então, quando nós unimos emoção e fé, nós fazemos uma coisa chamada fanático. Não é essa a ideia da fé. A ideia da fé, mesmo, né, a ideia da fé é que nós, a própria Saulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, apóstolo aos gentios, que é todo aquele que não é judeu, ele disse que a fé é razão. Então a fé é racional. Só para vocês entenderem, a fé é razão, não tem nada a ver com emoção. Emoção e fé, essas duas combinações, a vida inteira faz fanático, até gente matando outros, se explodindo por aí, etc. Emoção e fé. A fé, ela é razão. Ponto. Tá? Não tem nada a ver com emoção. Emoção e fé é fanatismo. Agora, qual é o ponto interessante aqui que tu falaste? O tema é inteligência emocional, mas respondendo a tua pergunta, já que é uma pergunta espiritual, ligada a outra área que nós poderíamos trazer um outro dia, que por um acaso eu também conheço, que é a inteligência espiritual. O ponto é o seguinte, para nós voltarmos para outro tema. A inteligência emocional, por exemplo, a inteligência emocional e cognitiva, ela depende dos recursos psíquicos. E ela depende desses recursos psíquicos, onde a mente está inserida num corpo físico, e esse corpo físico também tem influência direta. Ou seja, é tudo interligado entre a mente e o corpo físico, certo? Então, a inteligência emocional e cognitiva, ela tem uma relação direta com esse corpo físico também. Tanto é que, quando eu mudo a minha fisiologia, eu posso mudar um estado emocional. Quando nós entendemos isso, que os nossos estados emocionais, eles são construções e que podem ser alterados a qualquer momento, até mesmo, em alguns casos, apenas com a mudança da fisiologia, é um recurso extraordinário. Entretanto, falando agora, então, da questão da fé. A fé não é algo humano, não é algo dado, não é algo que vem desses sentidos físicos. Só para você ter uma ideia. Hebreus 11:1 diz assim: fé é certeza das coisas que esperamos e a convicção de coisas que nós não vemos. A pergunta que eu tenho é o seguinte: Deus não seria injusto se ele exigisse que você tivesse certeza e convicção de alguma coisa que você não enxerga e você tivesse que desenvolver isso pelos teus próprios 5 sentidos, que são absolutamente humanos, que têm habilidade de interagir com o mundo à sua volta? Então, essa inteligência espiritual, esse sentido, volto a dizer, ele não tem relação alguma com isso. Ou seja, é um outro sentido e ela, debaixo da graça, ela é dom de Deus.
Ou seja, Deus jamais pediria que você tivesse certeza e convicção de alguma coisa pelas tuas próprias forças. Tanto é que a fé é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9, né? A fé é dom e é Ele que te dá. Então, quando uma pessoa tem fé, eu vou lhe garantir que não é algo dela mesmo. Entendeu? Ou seja, teve um cara 2000 anos atrás dizendo que era o Messias e aí? Né? Aí teve, quer dizer, ou seja, nós só sabemos que esse senhor aí que veio há 2000 anos atrás é Deus manifestado em carne, é o Filho de Deus, nós só temos certeza não pela nossa razão, nem por fatos históricos. Então, esse sentido ali é importante. Nós estamos aí falando de uma outra inteligência, que é a espiritual, e essa inteligência espiritual nós recebemos a habilidade, ou seja, digamos, é um sentido além dos 5. Ou seja, o sentido espiritual ele é além desses 5 sentidos humanos. Você não pode ter certeza de alguma coisa que você não enxerga, a menos que você receba essa capacidade de ter essa fé. Não é nem coisa nossa, desenvolvida pela nossa razão, pelas nossas crenças, esperanças, entendeu isso? Então, a fé é dom, é Ele que dá. É um dom, uma habilidade. E aí sim, um outro dia seria um prazer falar um pouco mais sobre inteligência espiritual, porque tem uma vantagem. Sabe, eu sempre busquei compreender as coisas, então é loucura, né? O cara estuda neurociência e é teólogo ainda, bota nó, né? Mas é isso, espiritualmente falando, é um outro negócio, é um outro sentido, são outros sentidos que nós usamos para isso. Vai ser um prazer, com certeza, Líder, de nós entrarmos nesse campo aí de inteligência espiritual, né? Porque tem muitas pessoas que acredito que teriam curiosidade, até mesmo seria do interesse de muitos ouvirem um pouco mais sobre esse tema. Mas voltando um pouco em relação ao tema que nós estamos trabalhando hoje, inteligência emocional. Geralmente hoje, dentro desse campo, a inteligência emocional ela é ligada diretamente à razão, às crenças e os valores que a pessoa tem dentro de si? Sim, também. Não apenas, mas também. Porque, em síntese, por exemplo, depende da interpretação que ela tem da realidade. E isso é bem interessante. Lembra que nós falamos antes que isso se retroalimenta? Então, é mais ou menos assim, ó. Crença é um programa. É uma crença, é um programa. O que essa crença faz? Faz com que você haja. Então, crença gera atitude, né, que gera resultados e que gera evidências para mais do mesmo. Ou seja, ela se retroalimenta. Em síntese, por exemplo, a pessoa, de repente, tem alguns filtros que ela formou da realidade que dizem que, por exemplo, é bem comum, o homem não presta, por exemplo, né? Aí ela só vai, digamos, quando ela vai ler uma reportagem, ouvir uma coisa, ela só vai prestar atenção naquilo que comprova a sua crença. Sendo que, na verdade, não é verdade isso, certo? Então, ou seja, em síntese, um sucesso chama outro sucesso, uma felicidade outra felicidade, assim como um fracasso outro fracasso, um abismo outro abismo. Por quê? Porque existe essa retroalimentação. Então, compreender como é que nós construímos a nossa realidade, compreender como dirigir o nosso cérebro, compreender como dirigir as nossas emoções e construir a vida que nós queremos experienciar, volto a dizer, são recursos de inteligência emocional, mas que só são sustentáveis com inteligência cognitiva para nos levar através de passos claros, precisos, com evidências, de maneira consistente onde nós queremos ir. Então, esse é o ponto. Essas situações que nós experienciamos quando nós não temos esses recursos para compreender como nós criamos e construímos a realidade, acabam nos fazendo realmente reféns. Nós estamos, muitas vezes, sendo encarcerados por crenças, por padrões, por interpretações pretensiosas da realidade e que não refletem em nada a verdade. E olha, nesse novo tempo, é por isso que nós temos falado muito de neuroperformance, que aborda isso, né? Nesse novo tempo, se a pessoa não sabe pensar, se a pessoa não sabe ser preciso em resolver problemas, em eliminar esses gaps, que é uma diferença entre o que eu tenho e o que eu quero de resultados, e também transmitir isso a outros com respeito, realmente com inteligência emocional, ela está fadada a ficar numa situação fora do mercado, uma situação de refém, uma situação de não inclusão, entendeu? E hoje nós temos muitas pessoas que carecem
para poderem ser felizes nos relacionamentos, nos negócios, para poderem realmente prosperarem. Às vezes a pessoa, por exemplo, olha só, olha a relevância da inteligência emocional. Vou falar algo agora aqui bem interessante. Vendedor. O vendedor levanta de manhã, vai lá fazer uma venda, a pessoa diz não para ele. Se ele não tem inteligência emocional, e às vezes essa inteligência emocional tem uma relação direta com a autoestima dele, né? Ele acha que o não foi pessoal. E daí o restante do dia, tudo começa a dar errado. É mais ou menos assim, a pessoa que diz assim, não, olha, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Eu vou contar uma coisa, os filtros da realidade, esses padrões que se retroalimentam, se você entender que você pode mudar aquele padrão imediatamente, você muda imediatamente. Então, não existe esse misticismo, existe sim alteração de padrão. Isso é importante, quanto melhor o teu estado emocional, quanto mais rico de recursos você está emocionalmente, essa é a relação com a tua performance, seja como profissional, como atleta, como qualquer pessoa, professor, não importa. Quanto o teu estado emocional, olha só, o teu estado emocional determina os recursos que você acessa, o teu estado emocional determina a tua performance, o teu estado emocional determina os filtros da realidade, e o teu estado emocional gera crenças. Então, o que vocês acham da possibilidade de entendendo como se constroem esses estados emocionais e, inclusive, o que eles geram a partir daí, simplesmente, imediatamente, no momento em que quiser, você alterar esse padrão e começar a viver totalmente diferente e o melhor de tudo. Lembram que eu falei no início dessa live que o nosso cérebro, ele busca a todo momento fazer você poupar energia? O melhor de tudo. Quando você altera um padrão, esse passa a ser o novo padrão. Ou seja, sabe aquelas situações, aqueles cárceres, aquelas memórias ruins, aquelas situações daqueles estados emocionais enfraquecedores, aquelas sensações ruins que você tem? Então, quando você aprende como é que constrói, como funciona para alterar isso através de recursos que nós damos, né? Como eu falei no Neuroperformance, nessas reedições rápidas e nesses recursos para alterar esses padrões, eu vou lhe dizer que automaticamente você não precisa sofrer, você altera esse padrão, altera essa construção e o teu cérebro, às vezes 1 ou 2, 3 vezes que você faz esse exercício, não precisa ser muita não, o teu cérebro já entende assim, essa é a nova trilha neural, esse é o que você quer que eu acesse no lugar do que eu estava acessando antes, e você já passa a viver diferente, já passa a gradativamente ir construindo todos os dias um eu mais saudável com os recursos certos. Muito bom. Lilian, né, nós já estamos aí há 40 minutos, passa rápido demais, né? Rápido mesmo. Eu gostaria de deixar esse espaço aqui para você se despedir do nosso público aí e deixar aí a tua escolha aí, como, né, a gente deixou também a escolha aqui para trabalhar sobre inteligência emocional. Eu sugiro, né, esse tema aí, talvez inteligência espiritual, como nós comentamos dentro desse outro tema, inteligência emocional e inteligência espiritual, mas eu deixo ao teu critério, né? Olha, vamos fazer o seguinte, ó. Como nós temos pessoas que estão nos vendo aqui agora, em diversos locais, e mais pessoas que vão nos ver depois, eu vou fazer uma enquete em quais são as demandas do pessoal, e na próxima semana nós podemos, então, até terça-feira nós elegemos o tema. Eu até, particularmente, eu acho que esse tema inteligência emocional dá muita coisa ainda, tem muitas possibilidades de ser trabalhado com mais profundidade e que pode ajudar muito, mas, na verdade, eu não vou dar nem para você, nem para mim a oportunidade de decidir, Brizola. Vou deixar para a nossa audiência decidir. O que eles decidirem vai ser o que nós vamos fazer na próxima semana, tá bom? Então, também as dúvidas que eles trouxerem, talvez eles não saibam pertinente a qual área é o que eles vão, né, faz sentido o que eles vão trazer. Então, dependendo do que eles trouxerem, nós vamos trabalhar em cima desse tema e daí lançarmos mais luzes sobre essa área de estudo para que nós possamos realmente agradar a nossa audiência aí, ok? Então, nesse momento, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando, de estar ajudando. E mais uma vez, Brizola, é um prazer servir. Estamos aqui para o que você precisar, para o que a tua audiência precisar também. Conte conosco. E até breve, até a próxima oportunidade, provavelmente aí na próxima semana estaremos novamente aí trazendo mais recursos aí para que vocês possam melhorar cada vez mais a qualidade de vida
sua performance e ter cada vez mais sucesso aí numa era em que é uma era de abundância, repleta de recursos que estão de forma automática, né? A informação está automática, a informática está na nossa mão, na nossa frente aí, os recursos. Basta perguntar corretamente. Perfeito, então, Lindner. Pessoal, eu gostaria de passar aqui o site da nossa web TV, é tvintegrativapm.com.br, tá? Vocês que estão assistindo aí, vocês podem assistir tanto pela plataforma como pela página da web TV, também pelo YouTube, tá? Peço que vocês curtam aí a nossa página e evidentemente aí nos sigam aí pelas redes sociais, tá? Obrigado então, Lindner, né? Até provavelmente sexta-feira que vem nós estaremos aqui, estaremos divulgando também, e inclusive o tema que nós vamos trabalhar na próxima semana. Quero me despedir também, uma boa noite aí a todos os nossos